Gostaria que você abrisse a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, mais precisamente no capítulo 4. Epístola de Paulo aos Efésios, mais precisamente capítulo 4. Nós faremos a leitura todo deste capítulo. No entanto, nós vamos destacar apenas um versículo, mas é preciso entender o contexto, pelo menos do capítulo 4, para nós entendermos aonde nós queremos chegar. E sabe quando você está pregando, ou quando você está ouvindo uma palestra, uma pregação, uma mensagem, um discurso, uma fala, uma conversa, e uma palavra resolve toda a sua vida? Uma palavra que é falada, parece que abre a chave do coração e você começa a entender que você precisa exatamente do caráter dessa palavra sobre a tua vida para poder te libertar, te dar a chance de você passar a próxima fase do crescimento espiritual. Me lembro adolescente conversando com um amigo do meu cunhado num churrasco, e eu evangelizando ele. Ele não era crente, por isso que para não crente a gente tem que evangelizar. Para crente a gente tem que exortar, admoestar, abençoar. Para crente não tem que, se bem que tem os crentes que precisam ser evangelizados novamente, mas para crente é exortar, admoestar, edificar, não é isso? Compartilhar, é isso. A gente espera crescimento, entendimento. Você já tem um aplicativo espiritual dentro de você que te faz entender espiritualmente o que está sendo dito, amém? Os de fora não tem o aplicativo ainda. Deus precisa fazer o download espiritual e atacar e enfiar um chip dentro do cidadão para ele acordar. Vocês estão entendendo isso? Você já tem dentro de você esse aplicativo que te faz entender. Então, todas as vezes que é pregada a palavra, é como se o download fosse fácil para você entender. Deus, eu quero um pouco. E às vezes Deus fala assim, não, ele está tão cheio de coisa errada que não tem nem espaço para esse download. Aí Deus tem que esvaziar eu e você para ter espaço para você receber as informações que vai resolver a tua vida. E você vai ver o quanto de besteira você estava inchado. Não é verdade isso? Me lembro que eu estava conversando com esse jovem não, ele é mais velho que eu era jovem, adolescente, e eu falei para ele assim, você precisa romper, você está preso emocional, afetiva, sobre essas pessoas, você tem tantos anos, já é casado, e você precisa romper, você casou, mas não saiu de casa, você não sabe, ele não sabia que ia deixar pai e mãe, unir a sua mulher e se tornar uma só carne, ele não sabia o que era isso, você precisa romper. Quando eu falei romper, ele falou, cara do céu, você falou tudo que eu precisava ouvir, cara, essa é a palavra, começou a chorar, eu preciso romper. Você precisa romper então, eu não sabia disso, então o Espírito Santo está dizendo, rompa. E romper é tomar decisões. O que é decisão? Decidere, intenso, de cima para baixo. Cisão, decisão, é um corte violento, é um corte para separar, e você separa, você não fica com as duas partes, você tem que optar por uma parte, certo? Você separa, é igual dividir um chocolate, certo? Ninguém quer, mas às vezes tem que acontecer, a gente tem que dividir. Ninguém come uma pizza inteira sem ser fatiada, pode até comer, mas ele até fatia, só para dizer que comeu 7 pedaços. A gente precisa dividir, algumas coisas a gente precisa dividir mesmo, e separar mesmo na nossa vida, e uma palavra pode fazer toda a diferença para você hoje, amém? E eu peço que o Espírito Santo faça isso na minha e na sua vida, amém? Eu não sei qual palavra que vai ser proferida aqui, mas seja qual for ela, que isso mude a história, o rumo da tua existência, em nome de Jesus, amém?
como mãe, como mulher, como pai, como homem, como filho, como esposa, esposo, não sei, você precisa romper, que essa palavra te eleve, te faça vencer, te faça avançar na vida espiritual, e arrume a confusão que você tem que arrumar por conta disso, enfrente a confusão, porque evitando confusão, você só vai receber destruição. É melhor enfrentar a confusão do que ter como resultado a destruição. Entende isso? É bom arrumar confusão muitas vezes, e eu gosto às vezes. Para algumas coisas que tem a ver com a minha família, com a minha vida espiritual, pode ter certeza disso, porque paz no hebraico, tanto no grego, significa exatamente fazer guerra para não ter guerra, certo? É dizer assim, ó, inimigo, eu não vou falar essa palavra que eu sempre falo, mas os irmãos sabem o que eu vou dizer, é ir para guerrear, para dizer assim, para que a guerra não prevaleça dentro da minha casa. Você briga com a pessoa certa e a guerra certa, para que a confusão não se instale dentro da sua casa. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você precisa, às vezes, enfrentar o que precisa enfrentar, para que não se instale a confusão e a destruição na sua casa. Evitando confusão, você vai ter destruição. Enfrentando a confusão, você evita a destruição. Tem uma frase aí que fala assim: eu prefiro ter paz do que ter razão. Em algumas vezes isso é certo, é bom, mas em muitas vezes não tem nada a ver. Algumas vezes a gente tem que enfrentar, e é duro, e é bom, viu? Porque depois de uma guerra, de uma batalha, a gente sai fortalecido. Eu falei, valeu a pena, ainda que tenha sido duro, difícil, chato, com vontade de voar no pescoço, estão em paz, houve perdão, eu pedi perdão, ela pediu perdão para mim, eu perdoei, ela me perdoou, e está tudo certo. E olha, em casa, se você pudesse um dia lá, estar com um anjo para ver o que dá lá em casa, você ia assustar. E eu não estou me escondendo aqui não, estou falando a verdade. Mas como é bom saber resolver com os princípios certos, com as ordens certas. Agora, o que você quer para a sua vida? Destruição ou construção? É o tema da nossa pregação hoje. Vamos à leitura. Eu estou dando um spoiler aqui. Verso 1 do capítulo 4 de Efésios. E aos irmãos que estão me vendo aí em casa, não se assustem, fiquem em casa, fica na sala, não precisa ir para o quarto não, fica aí, escute conosco aí. Diz assim o verso 1: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Só para você entender, capítulo 4 é a transição entre uma parte primeira, do capítulo 1 ao 3 de Efésios, de doutrinação, ensinamento, explanação de conteúdo teórico, muito característico nas cartas de Paulo. Ele usa os primeiros capítulos de um livro, aí reserva uns 4, 5 depois, dependendo do tanto de livro, tamanho do livro, para dizer o que nós vamos fazer com tanto conhecimento assim. Por isso a primeira parte, conhecimento, a segunda parte, sabedoria. Muita gente com conhecimento e pouca sabedoria, porque sabedoria implica ação, solução de problemas, enfrentamento. Eu tenho conhecimento, mas o meu conhecimento não me dá coragem, ou eu não consigo aplicar isso com sabedoria. Então eu prefiro ter sabedoria do que conhecimento, em algumas vezes. O bom é os dois. Então a igreja não pode ficar só no conhecimento do que ela é em Cristo, ela precisa praticar o que ela é em Cristo. Amém? A primeira parte do capítulo 1 ao 3 fala da posição do crente em Cristo Jesus. Deus colocou a igreja, Deus escolheu a igreja, os crentes, os que creem, eram os miseráveis, eu e você, pecadores. Deus escolheu em Cristo Jesus para ter todos esses benefícios. Sim, você já é filho. Você já é filho. Agora o filho
não vive para sempre dentro de uma casa, só sendo filho. Ele precisa participar da rotina da casa. Precisa lavar uma louça, amém? Amém. Quem já lavou louça aqui? Amém. Teve que aprender, morando sozinho, sei lá, alguma coisa. Gente, tanta coisa boa. Então o filho participa do projeto. Verdade. E olha o tamanho dele lá. Já começou bem. É isso mesmo. E é isso que a Bíblia vai dizer aqui. Tá, uma vez que vocês são igreja, escolhidas, salvas pela graça de Deus, vocês precisam praticar agora esse caráter de filhos que vocês são. Vamos lá, então aqui agora, ele está chamando, esse rogo-vos aqui é muito característico nas cartas de Paulo, porque tem a ver com exortação. Rogo-vos é paracaléu, para ao lado caléu chamado. Eu te chamo agora para estar ao meu lado, para ir junto comigo. É uma palavra militar para guerra. Por isso que eu falo, confusão, é guerra. Praticar as escrituras tem a ver com prática de guerra. Se tem uma coisa que Satanás não quer, que você pratique a palavra. Ele até acha que você pode achar que você é filho, mas eu não quero que você seja filho. Usufrua. Eu não quero que você obedeça como filho. Eu quero que você tenha uma crise paternal, sim, como é no mundo. Filhos órfãos de pais vivos. Eu quero mexer na orfandade espiritual e jogar e confrontar a tua identidade, a tua capacidade, a tua necessidade em relação ao Pai espiritual também. Eu quero confundir, assim como eu faço com os filhos em relação aos pais, os filhos em relação às mães, eu também quero fazer isso com o Pai. Satanás, ele é expert em destruir o círculo de pessoas. Os irmãos estão entendendo isso? Essa mensagem? Estão entendendo? Tem aplicativo dentro de você, então entenda essa palavra. Então ele quer confundir, ele quer minar, ele quer impedir que você usufrua da paternidade de Deus na sua vida. Vamos lá. Rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Vocês são chamados em Cristo Jesus, agora andem de forma digna, com toda a humildade. Então humildade sobre a sua vida, mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros em amor, só assim mesmo, em amor. Então estou falando de prática, esforçando-vos diligentemente por preservar, olha aqui, a unidade. A unidade não é criada por nós, ela já existe em Cristo Jesus. Cristo é a unidade. A nossa função como igreja é preservá-la. Como é que faz isso? Sendo humilde, sendo longânimo, paciente, amando, se esforçando. Sabe o que testemunha? Sabe por que a igreja tem um testemunho furado aí fora? E a gente está sendo atacado? Porque nós não preservamos aquilo que já existe para nós. Já é dado por nós de graça, em Cristo Jesus. Por isso que assim, olha, se Cristo é que nos une, quem é que vai nos separar? Política? Ideologia? Futebol? Há somente um corpo, ou melhor, esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Presença de Deus nessa unidade. Deus é o responsável pela unidade, mas a manutenção dela tem a ver também com a nossa participação. Deus nutre, mas quem participa obedecendo para preservá-la somos nós. Vocês estão entendendo essa frase? Você é filho, mas você participa da arrumação de casa. Você é filho, você sempre será filho, mas você participa da rotina, da administração também de casa. O filho pródigo saiu, não saiu como filho, e desde o primeiro momento que ele saiu como filho, quem ficou esperando ele como pai?
O pai, óbvio, sempre ficou esperando como pai, porque ele sempre viu que quem saiu é filho. E quando volta, e teve sorte, né? Eu acho que a parábola do filho pródigo mostra o seguinte: não faça como ele fez. Eu acho que está assim, Jesus, eu acho que pregou, falou assim, ó, se tem alguém como filho pródigo, volta logo. Mas para os que estão já na caminhada com Cristo, com o Pai, não fique como o filho que está em casa também, que acha que está dentro da igreja e tem relacionamento, tem nada de relacionamento com esse nem o pai. Mas se você pensa em fugir, não saia, porque você pode não ter a mesma chance que o filho pródigo teve. Não brinque. O filho pródigo só mostra para mim hoje, não queira sair e viver uma vida de autossuficiência. Pode ser que você não tenha a mesma chance de voltar. O pai sempre vai estar esperando, mas eu não sei se eu volto. Muito crente querendo se aventurar aí, achando que vai ter a chance, e ele só volta porque ele começou a comer, teve uma necessidade, não era nem espiritual, nem emocional, é uma necessidade básica de comida. Quando a gente começa a comer comida de porco, aí bate a tristeza. Aí a gente começa a lembrar nem do pai, começa a lembrar dos servos do pai. Aí ele lembra que tem um pai. Aí quando chega em casa, não é recebido pelos servos do pai, é recebido pelo pai. Eu não quero sair de casa, mas nem quero ficar dentro de casa como o filho mais velho, achando que conhece o pai e não conhece nada sobre o pai. Verso 7, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo o propósito do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Olha aqui, dons espirituais só existem para os escolhidos. Crente que tem um aplicativo espiritual dentro dele, regenerado, nasceu de novo. Não existe dom espiritual para os de fora. Dom espiritual é vida do Espírito dentro, é poder de Deus, é o dinamismo, é a dinamite de Deus dentro de você para exercitar uma função num corpo de Cristo, para edificação do corpo e para a glória de Deus. Os homens e as mulheres de fora do mundo não têm isso, têm talentos, mas não dons espirituais. Saiba disso. Dom é para crente, cristão, regenerado. Ora, que quer dizer subiu, senão também o que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu de todos, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Por isso que Efésios, Colossenses e Filipenses, mais um outro livro que eu não estou lembrando agora, acho que é Filemão, foram escritos na mesma época. Tem muita coisa parecida. Paulo estava preso em Roma 2 anos, ele aproveitou para escrever essas cartas, e ele, principalmente em Colossenses, fala que tudo se converte em Cristo. Nada, nenhum conhecimento, nenhuma autoridade é dada, nada é feito sem o conhecimento de Cristo. Você entende que toda lei aprovada no Congresso Nacional Brasileiro passa pelo conhecimento de Cristo? Vocês têm noção disso? A gente não tem noção disso. Que toda decisão minha e sua dentro da nossa casa passa pelo conhecimento de Cristo. Toda decisão no inferno passa pelo conhecimento de Cristo. Tudo está sob o controle de uma pessoa, Cristo. Ele é o centro do universo. Ele é o centro de toda informação, de toda concentração de conversas. Ele concentra tudo, ele sabe de tudo, ele aguenta tudo. Cristo aguenta tudo, ele suporta tudo, e ele tem toda a informação. A sabedoria está no fato, eu tenho conhecimento disso, mas qual é a sabedoria? Eu clamar a Ele como aquele que sabe como posso resolver meu problema dentro de casa. Sabedoria. Ele é a sabedoria. Depois você vai ler na sua casa Provérbios 8, Jesus ele é
a personificação, a sabedoria é personificada na figura de Cristo. Cristo, Ele é a solução de problemas. A maior prova disso é que Ele foi para a cruz e resolveu o meu e o seu problema, amém? Eu não estava projetando isso aqui não, mas se eu terminar sem falar nada para vocês, só dizer o que eu disse, tá bom demais, amém? Então, para encher todas as coisas, então, se é para encher todas as coisas, presta atenção, só pode encher todas as coisas quem tem conteúdo. Todas as coisas só pode ser enchidas quem tem conteúdo. Todo o conteúdo que nós precisamos saber da nossa vida, sobre a igreja, o mundo, está com Cristo. É Ele que enche todas as coisas. Vamos lá. Então, Ele mesmo, verso 11, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para os pastores e mestres. Presta atenção, existem 3 textos na Bíblia, Romanos 12, 1 Coríntios 12, e Efésios 4, e mais um outro, mas especialmente esses 3, Romanos 12 é dons de Deus para a comunidade, para a igreja. 1 Coríntios 12 é o Espírito Santo que concede dons para a igreja. Aqui, Cristo concede dons para a igreja. E Ele não concede como Deus dá, e como Deus deu, e como o Espírito deu. Aqui, os dons são pessoas, pastores, profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Então quer dizer o seguinte, que Deus, Jesus, te deu eu como dom para essa igreja. Jesus falou assim, eu vou colocar um cara chato naquela igreja de Marília, vai começar 2015, eu vou mandar o Dirceu Gutenberg morar debaixo de um chato, um crente que eu amei, chato, e eu vou colocar um pastor lá para ser chato, e não tem problema nenhum, porque se o dono dessa igreja é Cristo, então ele faz o que ele quiser. E o chato entendeu o tempo de Deus, o chato entendeu a dica, o chato aprendeu, ou está aprendendo a depender de Deus, para ouvir a voz de Deus, para dizer assim, olha, é para lá que tu vai, e aquela igreja vai te chamar, então você espera até o último momento, e foi até o último momento, que raiva que eu fiquei, no dia que eu precisava fazer o reunião conselho lá em Brasília, para decidir para ficar em Brasília, eu falei, Deus, os caras não me ligam, e se eu falar não aqui, e os caras não me aceitar, eu estou ferrado, vou ficar na rua. Deus, nossa, foi de Deus. O pastor Fabiano me ligou e falou, olha Guto, nós queremos você aqui. Eu falei, nossa, graças a Deus. Eu nem fiquei feliz porque eu ia estar lá, porque eu tinha que dar a resposta para eles lá. Aí foi muito doloroso, eu tive que falar para a igreja. Muitas vezes a igreja não vai compreender isso, porque quando ela entender que pastor não está sob, a igreja não domina o pastor, e também o pastor não domina a igreja, quem domina a igreja, um e outro, é Cristo. A gente não tem controle de nada. Eu não sou controlado por vocês, e eu não controlo vocês. Vocês não me controlam e eu não controlo vocês. A nossa função está ali nos próximos versículos. E Deus concede porque Ele quer. Seja quem for, com o temperamento que tiver, pode ter certeza, Deus coloca homens e mulheres, Deus coloca profetas, evangelistas, apóstolos, pastores e mestres, com o fim do que? Veja o próximo versículo, verso 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Presta atenção, Deus colocou profetas, evangelistas, apóstolos, pastores e mestres nesta igreja e em todas as outras igrejas por aí, com vistas ao aperfeiçoamento. A palavra ali significa catartismos, para baixo, uma ação
do alto para baixo, como um princípio de movimento, de remoção, de encaixe. Tismos, catartismos, de artios, de artista, aquele que faz na hora, olha só, Deus está usando pastores, mestres, evangelistas, apóstolos e profetas, para ser médico. Catartismos é uma palavra da medicina naquela época, era usado pelos sacerdotes, que quando uma pessoa quebrava um osso, então sai fora do lugar, o que a pessoa fazia? Pegava e encaixava, para ter um movimento novamente, porque se está fora, não tem movimento, mas quando encaixa, tem movimento. Está dizendo assim, que o profeta, o evangelista, o apóstolo, o pastor e mestre, ele é capaz de espiritualmente, com a autoridade de Cristo, ser um homem, uma mulher, que fale uma palavra, ou que tenha um encontro com você, ou que dê tempo com você, ou que tenha tempo com você, e que seja capaz de encaixar você novamente no corpo de Cristo, para que a unidade fique preservada, amém? Então, não tenha medo de conversar com o pastor, não tenha medo de mim, de eu chegar em você, para te exortar, para te amar, para te ajudar, para te abençoar. Não tenha medo, saiba que se você está fora do lugar, Deus é o mais interessado em te encaixar novamente nesse corpo, amém? Deus não quer ninguém fora, desarticulado, quebrado. Deus quer encaixar você, e é isso, o pastor encaixa, ele tem essa função médica, medicina. O que é medicina? O que é medicamento? O que é médico? É aquele que sabe o caminho. Medi, no latim, significa aquele que sabe onde encontrar o caminho. O pastor, o mestre, o profeta, ele sabe onde levar o caminho é Cristo, a cura para a tua vida. Para de viver de forma abandonada, isenta, longe, fugindo dos problemas. Enfrenta. Os irmãos estão entendendo a mensagem? Eu não tenho costume de pregar bonito, não. Eu quero você levantando, com raiva de mim, mas tomando a posição. Graças a Deus. Eu voltei, quinta-feira foi o último dia de férias, sexta-feira eu estava aqui, e eu estava no meu gabinete, entrou uma pessoa, e falou assim: pastor, eu quero dar um testemunho para o senhor. Eu falei assim: olha, lembra que dia que nós conversamos, o senhor falou isso para mim, tal. Sim, eu lembro. Cara, eu conversei, foi duro, foi difícil, mas eu estou resolvido. Houve perdão, mas você falou tudo isso. Eu até falei assim: cara, você falou tudo isso. Eu fiquei assustado, porque eu também falo, né? Mas quando a gente vê os outros fazendo, assusta. Você falou, falei tudo isso, mas cara, você tá certo, é isso mesmo. Gente, para dar testemunho dizendo que está resolvendo o problema, problemas difíceis, que nunca faria. Por isso que alguém tem que dizer assim: vai, enfrenta, vença. Como o pai precisa falar para o filho, como o filho precisa ouvir do pai: vai e vença, enfrenta. Ontem aconteceu uma situação lá em casa, que eu briguei com a Thaís, ela sabe disso, nós já resolvemos isso. Ela está lá embaixo também, vai ver só no vídeo. E aconteceu na frente do Levi. O Caleb e a Cristal estão em Londrina. Eu preciso dizer isso para os irmãos, que se isso acontece na sua casa, eu quero que você tenha a sabedoria de como também acertar isso, corrigir isso. É muito ruim fazer isso na frente dos filhos, mas a gente faz na hora da raiva. Então a gente expôs um pouco, ele ficou meio assustado, ele até que estava do meu lado querendo mostrar um desenho para mim. A hora que eu fui falar com ele, eu falei: pai, não quero mostrar mais não. Eu entendi o recado, ele murchou. Passou um tempo, passa a tensão. Aí eu falei: não, a confusão só começou, nós vamos terminar essa confusão aqui. Aí nós fomos lá conversar, eu, Thaís, pau novamente. Aí a gente foi conversar, porque todas as vezes que aconteceu deu certo, porque essa vez não vai dar certo.
Aí você fala, nossa, esse pastor deve quebrar o pau na casa dele. Irmão, vocês não sabem. Quando nós resolvemos, nós nos abraçamos. Aí ele entrou no banheiro. Aí eu aproveitei um ensejo. Falei, filho, vem aqui. Você viu o papai brigando com a mamãe, você viu a mamãe brigando com o papai, você ficou assustado, ele ficou quietinho assim com o zoinho, querendo chorar. E você viu isso, e aqui nessa casa acontece essas coisas, meu filho. Nessa casa aqui acontece. Mas do mesmo jeito que acontece as brigas, nós também temos a sabedoria que nós vamos resolver isso. Então o papai pediu perdão para a mamãe pediu perdão para o papai, eu perdoei a mamãe perdoou o papai, correto? Sim. Falei, então, eu quero dizer para você que nós resolvemos isso diante de Deus, diante de você também. E nós dois, aí a Thaís estava junto comigo, nós queremos pedir perdão para você, por expor você nessa situação. Mas saiba que com isso, sem isso, você tem que aprender que um dia você vai ter que enfrentar isso. Ele tem 9 anos de idade. Irmãos, aconteceu. Ele já viu. Então que ele veja então algo se resolvendo, outro cenário. Entende isso? Que ele veja o outro cenário também. Não veja só um cenário. Meu pai não fez isso comigo, minha mãe não fez isso comigo, eu lembro. Não fez isso comigo. Eu não sei como eles se resolviam, mas eu estou entendendo isso na minha família. Porque na prática isso salva. A salvação é o ato do outro, Cristo que fez por nós. Mas a prática de demonstração de mudança de rumo, de salvação é nossa. Mostra por que você é salvo. Perdoe seu irmão. Mostra por que você é salvo. Ame o seu irmão. Aguente o seu irmão. Seja longânimo com ele. Eu nem sei que hora que é, irmãos. 11h12. Calma. Eu cheguei de férias, eu fiquei um bom tempo sem falar. Aguenta um pouquinho. Porque eu estava pensando, fui pego de surpresa também. Eu não ia pregar hoje. É que o pastor Jean precisou sair para... É que deu zika, né? Não, a dona Zica morreu. E deu zika mesmo. Não deu, eu tive que pregar. Estou aqui. E de um dia para o outro, por isso que a Bíblia fala, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aí você tem que ter bala na agulha. Pastor tem que andar armado. Não tem nada a ver com Bolsonaro, hein, irmãos? Não é apologia nada aqui não. Mas tem que andar armado. E assim, na verdade eu falei, amor, eu não estou com vontade de falar demais não, hoje estava assim no meu coração, e eu falei, olha, eu vou só falar 15 minutos, e olha só, passou já 15 minutos, porque tem coisas que vai surgindo, e a questão é o seguinte, meus irmãos, Deus quer mexer com a sua igreja, Deus quer ter livre acesso para se movimentar no nosso meio, e movimentar as peças do jeito que Ele quer, amém? Deus quer movimentar você dentro da sua casa, como homem de Deus, como mulher de Deus, como filho, para colocar você no lugar certo, porque quando você se encontra no lugar certo, ali nesse lugar certo, você pode resistir a Satanás, e ele vai fugir de vós. Deus tem o seu tabuleiro, e no tabuleiro quem manda é Deus. E quando Deus mexe as peças, não há quem mude, amém? O checkmate sempre será dele, amém? O cenário político, econômico, ideológico, religioso da nossa nação, é isso que nós estamos vendo, polarizado, dividido. É mais assim, não é que a política está dividida, nós estamos divididos, não, a igreja já estava dividida, e reflexo dessa divisão dentro da igreja, é a sociedade brasileira, que envolve a política, a economia. Agora nós estamos experimentando dentro da igreja, o veneno que nós fizemos lá atrás. Se a igreja não mudar de postura, a gente vai ainda sofrer as sequelas, os resultados desse veneno, da divisão. Se nós entendermos que Cristo aqui nos une, e que tem princípios e valores aqui, que nos faz preservar nessa unidade, aguentar um ao outro, porque ontem não, outros dias aí,
Eu não vou falar essa história não, porque senão vai ficar na cara. Deixa. Seguindo, verso 14. Para que Deus coloca pastores e mestres na igreja? Presta atenção, verso 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Está dizendo assim, olha, vocês precisam de gente madura para dar direção para vocês, mas vocês não podem ficar mais como meninos, sendo levados assim. Vai para o shopping, toda vitrine quer parar para ver, corre para lá. Sabe quando você vai com o menino? Um vê cada vitrine, cada um corre para um lado. Você imagina eu com 3, e eu, foca aqui, foca aqui. Sabe aquelas lojas de brinquedo que não é de Deus? Cara, fala, aqui é o inferno, some daqui. Vamos investir em roupa que é melhor, dura mais. Brinquedo você paga 200, rapaz, é 2 dias. Cabeça de um lado, pé do outro, some tudo, parafuso, não é assim? Mas a gente dá porque a gente ama o filho. Não ama o brinquedo, mas ama o filho. E Deus dá coisa porque nos ama, hein? Não é nem pelo que nós queremos, mas porque Ele nos ama. Ah, que bom ouvir isso. Mas, verso 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Por isso que fala que Ele, tudo converge com Ele, nele. De quem todo o corpo bem ajustado, aí ó, eu e você, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, tudo em amor. Olha, eu preciso de você e você precisa de mim. Você que é de esquerda e que você que é de direita, nós precisamos junto, porque, vamos lá, alguém diz assim, que o que é mais importante, a oração ou a leitura da palavra? Perguntaram eu esqueci o nome do cara, não sei se é o Spurgeon ou um outro cara aí, Tozer, não sei, talvez seja o Tozer. Qual é mais importante? Falei assim, pergunta para um passarinho, qual asa é mais importante? Pergunta para o passarinho qual é a asa mais importante. Você já viu o passarinho voar com uma asa só? Então ninguém voa, ninguém sobe, ninguém avança espiritualmente sem uma coisa e outra. A gente precisa desses princípios, desses elementos, desses exercícios espirituais que nos mantêm unidos uns aos outros. É com oração e leitura da palavra que eu aguento, meu irmão. Quando eu paro de ler a Bíblia, isso acontece comigo também, meus irmãos. Quando eu paro de orar, eu fico na carne, eu brigo, eu fico chato. Mas pense num cara chato, mais chato ainda. Eu fico intragável, eu sou chato, eu sou excluído, eu sou rechaçado com a minha família, fora da minha família, não estou. Acontece. Agora eu quero permanecer assim? Não quero, porque eu passo vergonha. E muita vergonha. Não é pouca vergonha, é muita vergonha. Mas eu sei porque que é. Porque me falta vigilância, me falta amor, me falta obediência, me falta vigiar, dedicar tempo com Deus. Vamos lá, verso 17: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Presta atenção, agora assim, vocês são cristãos, não faz mais sentido vocês andarem como andavam os que não têm Deus, os gentios. A igreja de Éfeso era formada por judeus convertidos e gentios convertidos. Ele está falando aqui para os judeus, mas também está falando para os gentios: não andem mais como eles andavam, de forma pagã, idólatra, promíscua, vivendo uma cegueira espiritual. Agora vocês foram acordados espiritualmente. O sentimento de vocês pode ser diferente dos de fora. Então envolve o sentimento. Olha o verso 18: como assim, obscurecidos de entendimento? Isso é dos gentios, isso é de fora, isso é do mundo, alheios à vida de Deus. Isso é dos de fora, por causa da ignorância em que vivem. Isso é a vida dos de fora, pela dureza do seu coração. Não tem nada a ver com a gente, mas a gente quer viver muitas vezes isso.
Os irmãos entendem isso? Isso passa pelo coração do pai, passa pelo coração da mãe, da filha, do filho, que dificulta num relacionamento dentro de casa para obedecer isso, aquilo. A mãe não entende a filha não entende a mãe. É duro mesmo, é difícil, é cirúrgico. Alcança, a gente acha que não está tudo bem, não está tudo bem. Gente, pelo amor de Deus, só vir à igreja aos domingos, isso não resolve a sua vida. Deus quer algo mais de você, presta atenção, é postura. Porque a religiosidade, ela espera um cenário para se apresentar, e é para os homens, fingindo que é para Deus. A religiosidade busca um cenário para se apresentar, se mostrando para os homens, fingindo que é para Deus. A espiritualidade, ela não busca a plateia, ela acontece primeiro na presença de Deus Pai único, aquele que está em secreto. E quando lá acontece o que precisa acontecer entre você e Deus, você não tem dificuldade também de ser lá fora o que você foi diante de Deus sozinho. Isso é espiritualidade, é maturidade, isso é verdade. Vocês estão entendendo uma coisa e outra? Espiritualidade é uma coisa, religiosidade é outra coisa. Se eu fosse religioso, eu não estava expondo a minha vida aqui, nesse púlpito, porque eu ia esconder tudo de vocês que acontece na minha casa. Aliás, se você quiser saber um pouquinho do que acontece lá em casa, vem conversar comigo. Pergunta para minha esposa, fala com os meus filhos. Porque Deus escolheu pessoas pecadoras como eu e você, mas não para permanecer no mesmo estado quando foi encontrado por Deus. Não, Deus quer evolução, progresso na minha vida e na sua vida espiritual, afetiva, emocional, sentimental. Amém? Você precisa avançar, meu irmão. Olha aqui, verso 19: os quais, tendo se tornado insensíveis, quantos crentes insensíveis, se entregaram à dissolução, a confusão, a separação, para com avidez cometerem toda torpeza, toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Aí está a grande questão. Vocês que têm Cristo agora, não é assim, não pode ser esse cenário no meio de vocês. Está entendendo, irmãos? Não pode haver esse mesmo comportamento no meio de vocês. É isso aqui que me confronta. Não dá para aceitar isso aqui, apesar de acontecer isso aqui. E se acontece, mostra quanto nós somos fracos. Mas aí está, qual é a luta? É a obediência, se submeter a Cristo, crer pela fé que Ele pode mudar. Eu não consigo mudar o cenário da minha casa, o trajeto, a rotina das emoções. Eu clamo a Deus, Deus aparece, Deus começa a redecorar a minha casa. Deus começa a quebrar paredes que foram feitas em lugares que não tem que ter tido parede. Em outras palavras, a gente quer, muitas vezes sem Deus, construir uma casa dentro, ou melhor, um labirinto dentro de uma estrutura de casa. Não tem como. Labirinto é uma coisa, casa é outra. Labirinto tem parede? Tem, mas não tem janela. Labirinto tem parede, mas não tem teto. Labirinto não tem parede, mas não tem porta que pode fechar. Labirinto, todo mundo se perde. Casa não, tem porta, tem janela, tem teto, proteção, e tem lugar projetado para cada um estar. Nós estamos construindo paredes onde não tem que estar, não tem que ter parede. Deus, Ele entra de novo dentro de casa e começa a destruir as paredes que obstruem. Quais são essas paredes? A parede da falta de perdão. Quantas paredes foram feitas dentro do seu quarto? E assim, quando eu levanto a parede porque eu estou com raiva, com ódio, é assim, aí eu já não vejo mais ela não me vê mais, então cada um constrói do jeito que quer. Cada um constrói do jeito que quer. Eu falei, Deus, não me deixa preservar estruturas equivocadas e mentirosas dentro da minha casa. Labirinto, casa ou labirinto? Eu pergunto para você, casa ou labirinto? Casa todo mundo tem acesso, porque está de casa em intimidade, todo mundo tem acesso, até os nossos filhos podem ir no nosso closet,
Eu não tenho, mas quem tem, pode ir. Pode usar o nosso banheiro. O filho pode subir em cima da nossa cama. Labirinto, todo mundo vai para um canto, todo mundo se perde. E para achar, dá trabalho. Deus quer destruir aquilo que nós construímos de forma equivocada e errada dentro da nossa casa, amém? Chama Deus para entrar na sua casa e desfazer a estrutura de labirinto que não tem que estar dentro da sua casa, amém? Verso 21, e se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, quer dizer, não tem o porquê nós ressuscitarmos ou nos mantermos como a vestimenta do velho homem, com o caráter do velho homem. Gente, quem se converteu aqui, pelo amor de Deus? Se você se converteu, você é nova criatura em Cristo Jesus, amém? Para que viver do velho homem? Ele está dizendo exatamente isso, não tem como voltar. E ele fala assim, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O que é concupiscência? Do engano. É o mau uso do desejo. Quando a gente faz mau uso de um desejo, a gente é a concupiscência, que é a corrupção de um desejo legítimo. Por exemplo, sexo é criado por Deus? Nós podemos fazer ele com o desejo certo e o mau uso do desejo, não podemos? O dinheiro existe. A Bíblia fala muitas vezes como administrar o dinheiro. Talvez o primeiro assunto mais falado de Jesus nos evangelhos é sobre o reino de Deus, o segundo é sobre o dinheiro. Para você ver o quanto o dinheiro atrapalha a nossa vida quando nós não colocamos ele no devido lugar. O mau uso do desejo sobre o dinheiro nos corrompe. O Brasil, a corrupção é isso, a concupiscência, mau uso do dinheiro público, a prostituição que está ligada a isso, as drogas, mau uso de um desejo, esquecer o que é a fonte do nosso desejo. A fonte do nosso desejo não, o desejo primeiro vem de Deus, é para Deus, e Deus nos trata e nos organiza em nossos desejos. Por isso que não é o dinheiro, não vai ser a prostituição, não vai ser a droga, nada, relacionamentos furados que vai dominar a minha vida. Isso não tem nada a ver com o novo homem, isso tem a ver com o velho homem. Está aqui, gente. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Está vendo aqui o download espiritual? O entendimento novo e libertador é aquele que vem através do Espírito dentro de você. Por isso que a palavra Espírito no hebraico é ruá, significa algo que vem do alto, acrescentando para ser administrado dentro da gente. Presta atenção. Algo espiritual que vem do alto, que vem acrescentando para fundamentar, para segurar a tenda da nossa vida. Quando o Espírito soprou, quando Deus soprou o Espírito para Adão viver e ser alma vivente, Ele soprou, Ele acordou o homem para poder caminhar. Quer dizer, pessoa viva que tem um Espírito dentro dela, ela tem sustentação, ela consegue se movimentar, está segura, está em pé. Quer dizer, Deus, alguém do alto como Deus, trouxe do alto algo para fortalecer, fincar, estruturar a vida de alguém, protegendo, para administrar essa vida. Deus tem uma vida, uma qualidade de vida espiritual, de valores para você, quando você busca isso em oração, em meditação, que isso vai organizar os valores que estão dentro de você, e isso vai acrescentar uma estrutura que vai te proteger dentro de você, dentro da sua casa, no seu trabalho, onde você estiver no seu ministério. Ruá tem a ver com algo que vem do alto, começa com Deus, é a vontade de Deus, é espiritual, é a prioridade e é para nós. Tudo isso numa palavra só, numa letra só do hebraico. Numa letra só do hebraico, dá uma pregação de 3, 4 horas. Uma letra da Ruá, só o R. Só isso mostra, vem do alto, começa com Deus, é espiritual, é prioridade, é para nós. Só essa. Eu vou terminar.
Verso 24 diz assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, para procedentes da verdade. E aí o versículo 25 diz assim: por isso, aí ele está explicando, ó, tudo que eu falei agora, por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aqui, ó, mentira, falsidade, verdade, unidade. Deixando a mentira, falando a verdade de cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, unidade. Mentira, destruir o círculo da nossa mente, destruir o círculo de pessoas. Verdade, é Deus de forma poderosa nos estabelecendo. A verdade, ela se estabelece, diferente da mentira, que tem uma perna só. Essa palavra, essa expressão uma perna só, é literalmente hebraica. Sabe como fala que a mentira tem uma perna só? Porque a construção hebraica da palavra mentira no hebraico é sheker. As 3 letras são letras que você, quando você coloca em pé, elas não ficam em pé porque tem uma perna só. Literalmente isso. Por isso que ela precisa se encostar perto de algo muito seguro, muito seguro. Aonde ela vai? A mentira não quer ser tanta mentira descarada para ser descoberta. Na verdade, a mentira não quer ser descoberta. Por isso que ela vai se encostar onde? Perto da verdade. Ela é cara de pau. Ela tem que ter uma estrutura que ela possa se encostar, porque ela tem uma perna só. Não é assim? Tem coisa que você encosta na parede, porque não tem 2 pés. Por isso que é muito próximo da verdade, porque ela encosta perto da verdade, porque ela tem uma perna só. A construção hebraica da palavra verdade, ela tem todas as 3 letras, emet, tem 2 pernas. Elas andam, elas caminham. Jesus, ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. A mentira precisa estar próximo da verdade. Ela nunca será verdade, mas ela vai te confundir. E aqui é o seguinte, ele fala assim: afasta a mentira, manda apó títemi, apó longe, títemi de status, lugar, manda para um lugar longe, aquilo que destrói o círculo de pessoas no meio de vocês. Fale a verdade. Falar ali significa falar perto, cada um com seu vizinho, literalmente vizinho, aquele que eu primeiro vejo, no hebraico, aquele que está do meu lado, aquele que eu posso ver, é o primeiro que eu vejo, porque somos membros uns dos outros. Está dizendo assim, meles, membros uns dos outros. Meles significa peças que constroem um navio, peças, instrumentos de uma guerra. Deixe de levar os instrumentos de guerra para ver se você vai ganhar a guerra ou não. A mentira quer te destruir, fazendo que você seja desmembrado. A mentira nos separa uns dos outros, mas a verdade nos atrai. A mentira nos afasta uns dos outros, mas a verdade nos atrai. Fale a verdade com o seu próximo. Chame, seja duro, difícil. Entra no teu quarto, entra, vai no escritório, fala: olha, é difícil, preciso dizer para você, mas eu quero resolver isso com você. É diferente de você pegar a pessoa, arrebentar com a pessoa e não quer resolver. Aí é uma verdade meio desconfiada. A verdade, ela sempre dá chance para aquele que vai ouvir. Entende isso? A verdade, ela é libertadora. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fale a verdade com o seu próximo, no sentido de libertação, porque somos membros, unidade, errado no hebraico, Deus cercando aqueles que se movimentam. A mentira não é destruição, caráter de destruição. A verdade de construção, e a unidade tem o caráter de manutenção. Verdade tem a presença de Deus, a unidade tem a presença de Deus. Ó, como é bom com sua vé, com os irmãos vivem em união. E lá no final fala o Salmo 121, fala assim: ali Deus ordena a sua bênção. Na unidade, Deus ordena a sua bênção. Quer dizer, Deus está presente ordenando a bênção de Deus. Irmãos, eu não ia pregar isso aqui, eu ia pregar sobre esse versículo último aqui, mas eu acho que eu precisei falar um monte de coisa aqui, para dizer o seguinte: tudo que foi falado antes, se não for praticado, a gente vai continuar promovendo mentira e destruição na nossa casa, no nosso ministério, no nosso trabalho.
Então, manda embora a mentira. Fala a verdade. Porque nós somos membros, nós somos instrumentos de guerra de Deus. Nós somos as peças desse navio onde nós estamos navegando, ou afundando ou navegando. Porque se faltar uma peça no navio, nós não avançamos na vida espiritual. E às vezes é por falta de uma pessoa na igreja. Quando um sofre, todo mundo sofre. Amém? Gostaria de chamar o grupo de louvor aqui à frente. Irmãos, me perdoem se eu falei alguma coisa que o chateou, mas reflita sobre isso. Como eu falei no começo do culto, algumas palavras são não são importantes, são determinantes. Presta atenção. Determina o rumo da tua vida. Ela determina a tua vida. E essa determinação, ela te dá um rumo, ela te dá clareza. Por isso que a verdade é Cristo. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida que você precisa. Eu sou o movimento que você precisa, eu sou a clareza, a verdade, eu sou a vida que você precisa. Cristo, esse versículo não é evangelístico, ele é para os crentes. Não é apenas evangelístico, na verdade. Ele é para quem já está, porque Jesus continua sendo o caminho, verdade e vida para os que estão aqui dentro já. O duro que a gente entra aqui dentro e acha que não precisa mais de caminho, de verdade e de vida. Jesus continua sendo o caminho, verdade e vida para mim e para você, amém? Continua sendo a porta das ovelhas. Salvação, libertação e provisão. Vamos ficar em pé? Nós vamos entoar um cântico e depois nós vamos orar a Deus.
Feche seus olhos. Pai bendito, o Senhor existe, o Senhor está aqui, e o Senhor é a nossa única esperança, Deus, de termos a chance de, na obediência, Pai, na prática da Tua Palavra, na obediência, nesse esforço, Deus, com essa nova roupagem, com esse novo homem espiritual que existe dentro de nós. Nós pedimos, Deus, nos ajuda a vermos um novo cenário dentro da nossa casa, uma nova rotina, Deus, Pai, um novo movimento, ainda que tenha que enfrentar algumas coisas, Deus, não nos faça fugir desse cenário. Nós vamos enfrentar pela fé, por obediência, porque o Senhor quer construir um cenário diferente dentro da nossa casa. O Senhor quer destruir paredes que foram construídas de forma desnecessária e construir outras que vão nos proteger. Deus, por isso nós pedimos, Deus, que os nossos irmãos, nós aqui, Pai, possamos entender a Tua Palavra, que já nos garante a posição em Cristo Jesus, que nunca vai mudar, jamais vai mudar. Nós somos filhos eternamente, por meio de Jesus Cristo, Pai, mas nos ajuda como filhos a ter uma qualidade de vida espiritual neste mundo. É diferente, nós queremos viver com qualidade de vida, com verdade, com coerência, Deus, é diferente. Nós não queremos ser filhos que estão longe de casa, se prostituindo, vivendo um adultério espiritual, gastando e vivendo no prejuízo, de forma dissoluta, Deus, e comendo lavagem. Nós não queremos isso. Eu não quero isso, Deus, eu não quero isso, e eu não desejo isso para os meus irmãos. Eu peço, Pai, que possamos experimentar o banquete todos os dias, Senhor, que o Senhor tem para nós. Banquete que se renova todos os dias, pela Tua Palavra, pelo encontro contigo através da oração. O Senhor tem um cardápio especial para cada família aqui representada. Por isso, Deus, venha conosco dentro da nossa casa, no almoço, Deus, no jantar, no café da manhã, no café da tarde, todos os momentos estejam com as nossas famílias, visitando-nos, Pai, como o Senhor visitava Adão e Eva na viração do dia. Esteja presente agora todos os dias conosco, Deus, e que essa presença gere constrangimento. E quando nós sabemos que estamos perto de uma autoridade, nós não fazemos coisas erradas, Deus. Por isso mesmo, a Tua presença dentro de casa vai gerar temor no nosso coração, para que possamos resolver situações difíceis dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no ministério, na igreja, conosco mesmo, Deus. Nos ajuda, Deus, a termos uma qualidade de vida espiritual, porque espiritualidade é qualidade de vida do Espírito. Nós não queremos viver uma religiosidade, mas uma espiritualidade genuína e coerente, promovida pelo Teu Espírito, pela presença do Teu Espírito, porque Jesus Cristo, Ele é Senhor da nossa vida, Ele tem tudo para derramar sobre nós. O que está faltando sobre a minha e a sua vida, meu irmão, Deus, Ele tem o conteúdo certo para derramar sobre a sua vida, sobre o seu esposo, sobre a sua esposa, sobre o seu filho, sobre a sua mãe, sobre o seu pai, sobre o seu patrão, sobre os seus funcionários. Ele tem o preenchimento certo para cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Por isso, Deus, vem e seja o responsável, se apresente, Deus, apareça, Deus, nas nossas vidas, na nossa casa, apareça e nos assuste com a Tua presença. Fala, comunica, apareça, Deus, e diga, vem com barulho, vem da forma como Tu queres, mas Pai, que os homens dessa igreja ouçam Tua voz, que as mulheres dessa igreja ouçam Tua voz, que os filhos ouçam a Sua voz, porque um dia o Senhor falou com Samuel quando era criança. Pai, se os adultos não estão ouvindo, não estão exercitando a sua audição espiritual, Deus, atinge os nossos filhos, essa nova geração, para que eles possam ouvir Deus dentro das suas casas, chamando pelo nome. Deus, apareça na nossa casa e muda a vida que tem que ser mudada, Deus, transforma a nossa vida, nos nossos lares, porque, Pai, nós veremos uma família diferente, portanto, uma igreja diferente, e com certeza uma sociedade diferente. Por isso, Deus, eu peço que
a mentira seja banida da nossa casa, a verdade seja o fundamento da nossa casa, e a unidade seja o resultado dessa verdade, dentro dos nossos lares, na nossa igreja, nos ministérios, nos nossos trabalhos, onde for os teus filhos, Deus, que a verdade governe a vida deles, que é a tua presença, em nome do Senhor Jesus. Povo de Deus, receber a bênção do Senhor, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a presença de Deus e a presença do Espírito Santo esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vá em paz.